já começa derrubando o microfone, né? Bem a cara dela isso. Boa noite, Lagoinha. Graça e paz. Olha, eu quero fazer um combinado com vocês para diminuir o meu nervoso. Nervosíssima. Por quê? Vou dizer para vocês por quê. Porque essa palavra o Senhor me entregou no dia 20 de dezembro de 2025. E ela está escrita nesse caderno junto com tantas outras desde dezembro. Mas nós passamos por tantas mudanças aqui recentemente e eu pensei comigo mesma, eu vou abrir uma live e vou compartilhar essa palavra tão preciosa. Mas o Espírito Santo disse para mim, não, compartilhe outra coisa. E aí ela ficou guardada aqui. Na semana passada eu tive um sonho. E nesse sonho Deus falava comigo e dizia assim, o pastor Júlio vai te dar a oportunidade de ministrar a palavra. E eu quero que você ministre a palavra que eu te dei no dia 20 de dezembro. E aí eu pensei comigo mesma, ainda vai demorar um pouco, as coisas ainda estão se ajustando, ele ainda não sabe que eu prego, e eu também estou meio fora de forma. E aí quando foi agora ele falou, quarta-feira no culto fé, você quem prega. E aí eu já quero dizer para você, que se você está aqui hoje, você vai receber de Deus algo muito poderoso. E a minha oração tem sido, Jesus, me ajude a fazer com que os meus irmãos entendam completamente e claramente a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Porque talvez vocês pensem que pregar, o mais difícil é você montar o esboço, é você estudar o texto, é você colocar os pontos. Não, irmãos, isso não é o mais difícil. O mais difícil e a maior responsabilidade é fazer com que chegue ao seu coração aquilo que Deus quer falar com você, fidedignamente daquilo que o Senhor revelou a quem montou a mensagem, sem acrescentar a minha vontade e sem tirar nada do que Deus me disse. Então é por isso que eu peço que vocês intercedam, porque nós estamos vivendo dias que antecedem o fim. E eu acho que você já percebeu que nesta casa o Senhor tem liberado palavras direcionadas nas quartas-feiras para que a nossa vida seja ajustada na presença do Senhor. Então receba a porção de hoje, não olhando para quem prega, mas olhando para quem revelou essa palavra de encontro ao coração do meu primeiro e depois do seu. A palavra de hoje está em Marcos, no capítulo 11, no versículo 12. Jesus, essa é a tua palavra. Usa a minha vida nessa noite, que eu consiga entregar com fidelidade aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que a mensagem seja simples e eficaz como é o próprio Senhor. Eu creio, Jesus, que grandes coisas o Senhor fará nessa noite, para a glória do teu nome. O texto diz assim: na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Versículo 20. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz.
Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. O tema da palavra de hoje é quando Jesus se aproxima. Quando Jesus se aproxima. Esse na manhã seguinte é logo em seguida daquele momento em que Jesus entra em Jerusalém no jumentinho. Na manhã seguinte a esse dia, quando ele estava saindo de Betânia, ele teve fome. E ele teve fome mesmo, como eu e você temos 11h40 da manhã. Aquela fome que a gente só passa se almoçar. Você pode comer o que for, que aquela fome do almoço não passa. E a palavra vai nos dizer que Jesus viu a certa distância e viu uma figueira que estava cheia de folhas. E aí ele foi até ela com fome, ele pensou: olha ali, figos. Mas quando ele chegou próximo, não tinha nenhum fruto. Não tinha nenhum figo, somente folhas. E a palavra, ela é tão clara para trazer os detalhes, que ela vai nos dizer logo em seguida: pois ainda não era tempo. E aí eu quero aqui introduzir para você, dizendo que Betânia, ela tinha figueiras que eram comuns lá na Palestina. Eram as conhecidas figueiras domésticas. E foi essa figueira que Jesus encontrou. Ela, ao invés de frutificar de uma única vez, ela frutifica em duas etapas. A primeira etapa é do pequeno fruto, que ele surge junto com as folhas. Mas esse fruto não é o principal. Ela tem duas etapas de frutificação. Quando as folhas aparecem, que ela fica vistosa, bonita, de longe você enxerga, ela já deve ter pequenos frutos que também alimentam. E ainda não era o tempo de dar frutos, está se referindo ao fruto permanente, aquele fruto grande, bonito, suculento. Mas os dois alimentavam. E aí, eu queria trazer esse entendimento para vocês, porque esses pequenos frutos, eles eram comestíveis e eles eram muito buscados nesses percursos. E aí quando Jesus olha para ela, Jesus olha para aquela figueira, vê folhas, deveria ter frutos. E a partir de agora eu quero que você pense em você como a figueira. A partir de agora você vai dizer: a figueira desta palavra sou eu. E tudo que eu for dizendo, tudo que o Espírito Santo for dizendo, você vai trazendo para você. Uma outra coisa importante de dizer é que figueira simboliza na Bíblia Israel, povo de Deus, vida espiritual e responsabilidade espiritual. Ok? Figueira representa Israel, vida espiritual e responsabilidade espiritual. E aí agora eu quero entrar com você, depois de te explicar que a figueira representava esse povo aqui desse tempo, que tinha a aparência de piedade, mas não sustentava ninguém espiritualmente. A aparência, gente, ela se sustenta à distância. De longe, você está olhando assim para mim, você me vê pulando aqui na frente, você me vê com a mão para cima, você me vê no Instagram, você me vê assim arrumadinha, bonitinha, mas você está me vendo de longe. Eu posso até parecer cheia de folhas, mas para você saber se você consegue se alimentar do que eu tenho, você tem que chegar perto. Você tem que chegar perto. Lembra que a figueira sou eu e você.
As pessoas estão nos olhando de longe. Elas estão nos olhando de longe. Mas elas vão começar a se aproximar. E quando elas começarem a se aproximar, você tem alimento para dar para as pessoas que te olham e te veem vistoso e vistosa com muitas folhas? Por que eu trouxe aqui esse entendimento para vocês sobre os frutos e a figueira? Porque quem se apresenta como frutífero precisa sustentar. A figueira, ela se apresentava frutífera. As folhas anunciavam algo que o fruto desmentia. O chamado de Deus para a gente aqui hoje é para jogar fora no chão, pisar em toda a aparência que nós estejamos sustentando. As folhas não vão te levar para o céu. É lindo parecer muito crente, é lindo parecer muito bíblico, é lindo parecer muito fiel, é lindo falar como crente, é lindo se vestir como crente, mas isso deve ser a extensão de quem já foi transformado. E com o avançar e o crescer da igreja, falo instituição, muitas igrejas, muitas instituições, foi acontecendo um inchaço de muita aparência e pouca essência, pouco fruto. Mas a vontade do Senhor não é que eu e você estejamos sentados nessas cadeiras, como bem tem dito o nosso pastor, só como espectadores. As pessoas, a sua família, os seus vizinhos, as pessoas do seu trabalho, as pessoas que te cercam, elas veem você aqui no culto toda quarta e todo domingo. Elas sabem que você vem. Elas veem você postar no Instagram. E quando elas olham para você, e quando elas sabem como você se comportava, aquilo que você abriu mão, aquilo que você deixou para trás, elas olham para você e começam a te ver como uma referência espiritual. Mas eu volto a fazer a mesma pergunta. Elas estão te vendo de longe. Se elas se aproximarem de você com fome, você tem alimento para dar? É muito complicado e é muito errado da nossa parte que a gente se coloque como fonte, que a gente se coloque como quem quer ser ouvido, como quem quer ser seguido e como quem quer ser imitado, sem consciência e sem responsabilidade de dar o alimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A figueira, ela precisa alimentar quem aproxima. É tão simples e ao mesmo tempo tão complexo nós não compreendermos que o nosso chamado principal, e eu vejo muitas pessoas se questionando, eu não sei qual é o meu chamado. Quem aqui se pergunta, gente, eu não sei qual é o meu chamado? Levanta a mão assim, sem vergonha. Agora, quem sabe qual é o seu chamado, levanta a mão. Tem gente que nem levantou nem para não e nem para sim. Fiquei preocupada agora. Mas deixa eu dizer para você qual é o seu principal chamado aqui. É ser fiel a Deus e fazer o nome de Jesus conhecido. Entenda o processo do seu chamado. Gente, tocar é dom, cantar é dom, pregar, tudo isso é usado para a glória de Deus. Mas o nosso chamado como filhos de Deus
é dizer para o mundo, para quem se aproxima da figueira, que nós éramos tudo esculhambado, não queria saber de nada, fazia tudo errado, não tinha nada de bom. Aí Jesus, por misericórdia, veio, morreu na cruz, nos resgatou, nos ligou com Deus de novo, nos deu uma nova chance, perdoou os nossos pecados e nos fez participantes do reino de Deus. Para quê? Não é só para você ser perdoado, não é só para você ficar sentado aí, não é só para você ser salvo, se dane quem não foi. É para que você mostre esse mesmo Jesus para quem ainda está perdido, esquecido no pecado, e aí você ensine para ele o caminho que você está trilhando. Essa não é uma obrigação só do líder de GC, essa não é uma obrigação só do líder de ministério, essa não é uma obrigação só do pastor, essa é um chamado, é uma obrigação de todos os filhos de Deus que foram salvos. Quem se aproximar de você e só tiver folhas vai continuar com fome. Jesus vai direcionar uma pessoa até você, porque essa pessoa está ali olhando para você e vendo muitas folhas, achando tudo lindo, mas não tem fruto de oração, não tem fruto de leitura bíblica, não tem fruto de jejum, não tem fruto de vida em santidade, não tem fruto de fidelidade ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Sim, o maior desejo do meu coração é que o povo de Deus consiga arrancar as raízes que os prendem na fidelidade somente ao seu bolso e aos seus interesses. O meu coração dói de toda quarta e todo domingo nós precisarmos repetir quarta após quarta, domingo após domingo: sejam fiéis, sejam fiéis, sejam fiéis. Vocês concordam comigo que, tirando os visitantes que ainda não sabem o que é dízimos e ofertas, que a palavra poderia ter 30 minutos a mais se a gente não precisasse pregar dízimos e ofertas todo culto? Não precisa. Gente, alguém aqui tem ideia de quanto custa o aluguel desse prédio na avenida principal de Caucaia? Com ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, reformando o banheiro, fazendo escada para melhorar o kids, comprando equipamentos que recentemente a gente perdeu quase todos os equipamentos de som, de mídia, todas essas coisas foram tudo comprado de novo. Muitas coisas foram compradas recentemente. Quando você se recusa a dar o seu dízimo e a sua oferta, você me diz que o que tem aí sentado é só folha. E você pode até dizer: sempre vai falar de dinheiro. Não, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de onde é que está o seu coração. Porque a sua casa, me diga, para que mais você quer uma casa linda, maravilhosa, no porcelanato, com todos aqueles negócios, como é o nome? Eletrodomésticos, com a piscina, com ar-condicionado, com a mesa de 8 lugares, se você não recebe ninguém na sua casa para dar para ela o fruto que você já recebeu do Senhor? Para que serve o carro do ano com gasolina disponível o tempo todo, se você sabe que tem um irmão que mora aqui no mesmo bairro que com você, e você sai aqui e finge que não viu ele pedindo ali um Uber até morrer e o Uber cancelando? Tudo o que você tem é para cumprir o seu chamado. E o seu chamado é fazer Jesus conhecido. Se você continuar sendo figueira vistosa e atraindo pessoas para você sem alimentar, você secará desde a raiz e nunca mais alimentará ninguém. Você tem noção da seriedade que é Jesus ter sentido fome, ter visto aquela figueira com a aparência de maravilhosa? Eita,
como aquela figueira estava linda, verdinha, frondosa. De longe ele avistou a beleza. De longe. E aí quando Jesus se aproxima, continua com fome, não tem nada. E aí ele vai e amaldiçoa, dizendo: você nunca mais alimentará ninguém. Você consegue olhar para dentro de você e entender que tudo que só é verde vai secar desde a raiz? A aparência que você deseja sustentar, ou que eu desejo sustentar, não vai te sustentar nos dias em que estão por vir. O Senhor não se interessa no que nós parecemos ser. Ele se interessa no que nós somos. Não dá mais, e eu não quero ser essa pessoa, e aqui eu vou usar as palavras do pastor Júlio. Eu quero tratar essa vez como se fosse a última que eu vou falar nesse altar, e realmente pode ser. Quando eu era líder de jovens, eu sempre falava um negócio para eles, porque jovem acha que dá sempre tempo pecar e ser perdoado, pecar e ser perdoado, pecar e ser perdoado. Mas ultimamente eu tenho visto que adulto também acha que pode pecar e dá tempo de ser perdoado, pode pecar e dá tempo de ser perdoado. Mas eu tenho uma notícia para você. Não sei se eu já disse isso aqui, mas eu quero dizer de novo, que talvez alguém não ouviu. Coloque sua mão assim. Você está vendo uma senha na sua mão? Alguém está vendo uma senha na mão? É isso. Todos nós temos uma senha invisível na mão. A senha de quê? Da morte. E adivinha, o próximo número a ser chamado pode ser o seu ou o meu. Deus que me livre de morrer. Uai, ninguém é eterno? Pensa só com você aí agorinha mesmo. Se o próximo número for o seu, para a glória, ninguém teve coragem de dar a glória, e aleluia, amém. Se Jesus viesse te buscar agora, não fosse o arrebatamento, se Jesus viesse te buscar agora, você iria para a glória? Nós não podemos ter dúvida nessa resposta, porque Jesus já fez tudo o que ele precisava fazer e foi suficiente. Nós só precisamos ajustar as arestas da nossa vida, que nós vamos aos poucos deixando afrouxar, deixando para lá. A aparência não se sustenta diante de Cristo. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o que tem dentro, gente. Deus vê o coração. Eu posso estar olhando para vocês aqui e achando tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, como vocês também podem estar olhando para mim. Mas performance espiritual nem salva e nem alimenta. Precisa ser verdade. Se você está sentado aqui, senta de verdade. Adora de verdade. Entrega o teu melhor de verdade. Se você está no trabalho, tenha uma conduta que glorifica a Cristo de verdade. Se você tem a sua família que é incrédula, que te persegue, que fala mal de você, seja um exemplo de verdade. Se você tem ali pessoas que te cercam e que veem o que Deus está fazendo na sua vida, vendo as folhas, seja alguém que tem fruto para que elas possam se alimentar, se aproximar e se alimentar. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão com fome. Caucaia tem praticamente 38. Alguém decorou? Eu digo sempre nos GCs. Quem é de GC aqui sabe? Pode dizer se quiser. Diga alto para todo mundo ouvir. Não são os bairros. 87 bairros, a população. 87.300 e... Diz alto de novo.
É muita gente, né não? Você tem noção? Se você se responsabilizar só por 5, olha ao seu redor quantas pessoas tem aqui que a gente iria multiplicar. E aí aqui eu quero lembrar para você algo muito importante. Naquele grande dia, o Senhor vai olhar assim, ó, na sua face e vai dizer: o que você tem nas suas mãos? O que você tem? Tem alguma vida que você pode apresentar diante do Senhor? Os seus filhos serão apresentados diante do Senhor? A sua esposa e o seu esposo serão apresentados diante do Senhor? Quem você vai apresentar diante do Senhor? Porque lá Ele não vai querer saber. Mostre-me suas mãos. Aqui, Senhor, cheio de calo. Eu toquei no culto da quarta, no culto do domingo, no culto... Vidas. Jesus morreu por vidas. E se nós, sendo essas vidas, que recebemos também esse sacrifício, esse perdão e esse alcance, não entendermos que as outras vidas só serão alcançadas através do nosso fruto, nós não estamos vivendo o nosso chamado. Mas voltando para a figueira, a palavra ela é clara em dizer que Deus, Ele não tolera quem atrai famintos sem disposição de alimentar. Se você não tem disposição de alimentar as almas famintas pelas quais Jesus morreu, não as atraia para você. Não tente brilhar para atrair. Não use o seu Instagram para persuadir pessoas a te seguirem sem ter do que se alimentar vindo de Cristo. Porque o Senhor, Ele não tolera. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5 vai dizer que tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Chega de aparência. Você não deve nada a ninguém. A Bíblia diz: a ninguém nada devais senão ninguém sabe? O amor. Alguém disse o amor. Uma pessoa disse o amor. Vocês entendem? Vocês entendem que sem Bíblia, sem o básico de Bíblia, nós não temos como alimentar outras pessoas? Gente, isso aqui deveria ser o que você mais ama ter nas mãos. Isso aqui deveria ser o que você consulta todas as vezes que você precisa tomar uma decisão. Isso aqui deveria ser o que você pega em primeiro lugar quando você levanta da sua cama. Não é o seu celular. Cristo, Ele não nos prometeu sombra, como alguns prometem. Ele falou pra gente que o sol ia ser quente. No mundo tereis aflições. Mas sabe qual é a diferença? Cristo nos alimenta. E nós conseguimos caminhar nas temperaturas mais altas da nossa vida. Quantas lutas você já passou? Quantas tribulações e quantos levantes já vieram contra você? E você está aqui hoje. Por quê? Porque você estava alimentado, mesmo andando no sol. Cristo não nos chamou para ficar na sombra, não. Você sabia que uma pessoa com fome sentada na sombra morre? Os frutos pequenos, esses que Jesus queria para se alimentar, são os primeiros sinais do nosso encontro. Mesmo que não fosse tempo de dar o fruto grande, já deveria haver os primeiros sinais. Talvez você esteja olhando para mim dizendo assim: Amanda, eu tenho 2 anos de crente, 1 ano de crente,
3 anos, 6 meses, não sei quanto tempo você tem. Se você já está na presença do Senhor há muitos anos, os seus frutos já devem ser os que permanecem. Se você é novo na presença do Senhor, tem que ter pelo menos os primeiros frutos. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Quais são os meus primeiros frutos? Deixar de lado as amizades que não estão corroborando com o que eu quero para a minha vida. Ler Bíblia e aprender do básico, pelo menos, o plano da salvação. Ter mudado algumas atitudes que eu posso mudar sozinho, porque tem algumas coisas na nossa vida que elas precisam da intervenção do Espírito Santo. Mas existem coisas que você pode decidir mudar agora e mudar para sempre. Não falar mais palavrão, palavra torpe, e jogar futebol, e não porque está jogando futebol deixar a língua crescer mais do que a perna. Isso é uma escolha sua. Não falar da vida do outro é uma escolha sua. Você não precisa que o Espírito Santo intervenha para que você converta o seu coração e entenda que você é tão igual ou pior àquele que você está falando. Você não precisa do convencimento do Espírito Santo para saber, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar em você. Você é templo e morada do Espírito Santo. É um pensamento muito simples, muito básico e muito lógico. Você acha que o Espírito Santo mora numa casa bagunçada, suja, e que a gente nunca se importa sequer em passar a vassoura? É óbvio, quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma cambada de roupa curta. Muitas roupas curtas. E eu não poderia aceitar Jesus num dia e no outro dia só se eu pedisse às irmãs que me fizessem uma doação. Então as irmãs ainda tiveram que me ver alguns dias com algumas roupas que ainda não eram tão convertidas assim. Mas essa era a parte que eu não podia mudar. Eu não tinha dinheiro para ir numa loja e trocar tudo. Mas e o que eu podia mudar? Eu mudei. Obedecer e estar fazendo a vontade de Deus é uma vontade que nós precisamos aprender a ter. Gente, existe uma pirâmide que explica muito bem, ó. O Espírito de Deus, ele não fala com o meu coração e com a minha alma. O Espírito de Deus, ele fala com o meu espírito. E o meu espírito ligado com o Espírito de Deus, totalmente voltado para a palavra, para a oração, ele comanda as minhas emoções, a minha alma e os meus sentimentos. Se você só faz o que você quer, se você só é movido por sentimento, por emoção, só age na raiva, na alegria, no calor daquilo que você está fazendo, aí as suas emoções, elas vão para o lugar do seu espírito e aí Deus se cala, porque Deus não fala com alma. Quando você está lá, ai, mas ele fez assim, ele fez assado, eu fui injustiçado, eu sou mais rejeitado. Deus está olhando a sua alma. Eu e o Márcio, a gente sempre diz assim, almático. Gente, não queira ser almático. Não goste de ser almático. Tenha controle sobre as suas emoções. É por isso que Davi dizia, por que você está abatida? Quem você pensa que é para estar abatida, minha alma? Espera em Deus. Quando você estiver querendo se descabelar, louco, querendo perder o juízo, quem você pensa que é para querer me deixar assim sem juízo? A palavra de Deus me disse isso, isso e isso, e você não pode falar mais alto que a palavra de Deus. Se aquete aqui dentro, fique na sua, porque o Espírito Santo é quem manda. Para cada mentira do diabo no seu ouvido, existe uma verdade de Deus na Bíblia.
Eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Se vier uma mentira de Satanás, e se você não tem domínio ainda sobre as escrituras, pega o seu celular que você usa tanto e coloca lá no Google ou no chat GPT assim, ó, versículos bíblicos para combater a ansiedade. Vai aparecer uma renca assim de versículos. Aí você sai falando alto dentro da sua casa. A palavra de Deus diz isso aqui, ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. E vai declarando, vai declarando. E aí aquelas mentiras, elas vão saindo do seu coração e da sua mente. E você vai vivendo a renovação pela palavra de Deus. Nós precisamos aprender a lutar com armas espirituais. Nós não podemos deixar as mentiras entrarem e elas fazerem morada na nossa alma, no nosso coração, sem combater. Sandrinha, você é feia. Você é incapaz. Nunca vai ser nada. E ao invés de eu olhar para aquela palavra de alguém naquele momento usado pelo inimigo para me fazer desacreditar dos propósitos de Deus, eu fico, ai, é mesmo. Eu sou uma coitada. Eu sou uma incapaz. Eu nunca vou ser ninguém. E aí Satanás aproveitou a brecha e ele, ó, é mesmo? Lembra quando você era criança? Você lembra o que sua mãe dizia? Você lembra lá na escola? É isso mesmo. Lembra naquele teu trabalho que você passou por isso, por isso, por isso? Aí a gente vai fazendo assim, ó, que nem o Chaves. Mas se a gente decidisse lutar, no primeiro momento a gente nem recebia a palavra. Calado, mentiroso. A palavra de Deus me diz que eu sou linda, eu sou feita em imagem e semelhança de Deus, que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus, que todas as coisas foram feitas por Ele para mim. Aprenda a lutar com as armas certas. Talvez aquela pessoa que encontre Jesus no primeiro momento, talvez não, com certeza, ainda não vai estar maduro, ainda vai estar vivendo o processo, ainda vai estar aprendendo. Mas o encontro verdadeiro, ele sempre gera, irmãos, os primeiros sinais. Quem aqui, no primeiro momento em que confessou o nome do Senhor, no dia seguinte, já sentiu aquele desejo de mudar algo que você tinha convicção que estava errado? Isso são os primeiros sinais. Jesus, ele não nos encontra e nós ficamos da mesma maneira. A palavra é clara em dizer, vinde como estás. Não interessa o que você está fazendo agora. Você pode estar matando, roubando, se prostituindo. Não interessa. Jogando no tigrinho. Desse mesmo jeitinho que você está. Pode vir. Vem. Mas você não vai ficar assim. Porque a partir do momento que você dá o primeiro passo, Jesus, através do Espírito Santo, começa a mudar tudo dentro de você. Os primeiros sinais, eles não podem se esconder. Vem arrependimento, vem mudança de direção, vem fome por Deus, vem sensibilidade. Jesus, ele nunca disse pelas folhas, ele disse pelos frutos. Você está disposto a abandonar essa vida só de folhas e começar a ter frutos para alimentar? Imagina aquele seu amigo que está no trabalho todo dia com você, vivendo uma vida perdida, com um problema no casamento, com os filhos talvez vivendo uma situação tão difícil, e você lá bem caladinho fazendo o seu trabalho, ó, cheio de Deus. Derrama Jesus na vida do seu vizinho no trabalho. Na sua escola, está cheio de adolescente maltratado pelos pais, sendo abusado, e você lá, ó, bem caladinho. Não faz isso não. Não faz isso. Deus, ele não exige da gente perfeição, porque ele sabe que nós não temos, perfeito só o Senhor. Mas ele exige de nós verdade. Talvez você não tenha frutos grandes e está tudo bem.
Mas se Deus se aproximar hoje, a minha oração é que Ele encontre em mim e em você pelo menos os primeiros sinais de uma vida que está sendo transformada. Nada começa grande, irmãos. Tudo começa pequeno. Você começa com um versículo todo dia. Depois, quando você já se acostumou com um versículo todo dia, é um capítulo todo dia. E depois, quando você vê, você já está vendo um livro inteiro por dia e querendo ler mais. A presença do Senhor, ela é irresistível. Quanto mais você tem, mais você quer. Porém, se você não tem esse momento, mais frio você vai ficando, mais distante você vai ficando. Você quer fazer um teste? Se você ler Bíblia todo dia, fique só um dia sem ler a Bíblia. A dificuldade que é para você ler no dia seguinte. Fica um domingo sem vir pro culto. Eu tenho mania de falar sem o R. Fica só um dia sem vir pro culto, para você ver como no domingo seguinte você já está achando natural não vir. A nossa carne, ela grita dentro de nós. Mas nós não achamos que é grave. A gente deixa ela ganhar força. A gente alimenta bastante a carne, que é para daqui a pouco tempo o espírito nem ser mais ouvido. E quando você vê, você já caiu sem estar fazendo essas coisas mirabolantes que você acha que são consideradas, somente elas são consideradas pecado. Você sabia que quando você vem para o culto e você fica apático, que você não se envolve no louvor, que você não se concentra na pregação, que olhar o que está acontecendo ao redor e o que está acontecendo no celular é mais importante do que está sendo dito no altar? Você sabia que esse é um sinal muito perigoso da sua queda? Essa pode ser a última vez que nós estamos aqui juntos adorando. O arrebatamento pode acontecer hoje. Quem você alimentou? Quem comeu dos frutos que tem na sua árvore? Quem você vai apresentar diante de Deus? Quem foram as vidas que você apresentou Jesus? Hoje você pega assim a sua mãozinha e diz assim: fulano, cicrano, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu tio, minha vizinha, todos esses eu já evangelizei. Você não tem poder de convencer ninguém a aceitar Jesus, mas você tem autoridade para fazer o nome de Jesus conhecido através daquilo que Ele já te entregou. Deixa você, eles, a gente já avançou, já não tem mais santo em todo canto. Ela já aceita a palavra, ele já tem uma sede de conhecer mais profundamente o que é dito na palavra. Eles já avançaram, mas eles ainda não aceitaram Jesus, não. Mas eu posso chegar diante de Cristo e dizer: Jesus, eu fiz a minha parte. Você pode. Os seus pais, você está feliz de ir para o céu e saber que os seus pais não vão? Você está tranquilo de saber que todas as pessoas do seu trabalho estavam sentados do seu lado dia após dia, você tendo Jesus na sua vida e tendo a receita da salvação e você não deu? Esse é o seu chamado. Então, o meu chamado, através dessa palavra, Jesus está te chamando para você ter cuidado de não se contentar mais em viver só de aparência. E para você também ter cuidado de não buscar alimento onde nos seus olhos é muito verde, é muito bem aparentado, fala muito bem, tem muitos seguidores. Cuidado! Antes de tomar qualquer decisão, se aproxima para ver os frutos. Vai ficando de pé. Quando Jesus se aproxima de nós, não é para nos expor. Jesus, ele não tem prazer em nos expor, tá bom? Ele não tem. Você tem prazer em expor o seu filho quando ele erra? Você vai lá na rede social e diz assim: hoje o meu filho, ele fez isso aqui, isso aqui, isso aqui.
Não. Você vai chorar, orar, aconselhar. Você não tem prazer. Jesus também não tem prazer. Ele não se aproxima de nós para nos expor. Ele se aproxima de nós para tratar, para dar uma nova chance. Hoje, Deus não está falando aqui com as nossas folhas. Ele está falando com as nossas raízes. Elas precisam estar firmadas em Cristo, para que quando os ventos vierem, a nossa árvore não seja arrancada. Então eu quero fazer 3 chamados especiais. O primeiro chamado, o primeiro convite é para você que está com fome, precisando da sombra, precisando do alimento, precisando de Jesus, precisando de um refrigério para a alma. É para você que está caminhando sozinho no sol, sem forças, que já pediu ajuda a um, já pediu ajuda a outro, já se aproximou de muitas árvores verdes, mas não encontrou a solução. Jesus te chama hoje. Ele tem alimento para você. Ele é a água que mata a sua sede. Jesus está te chamando hoje. Não perca essa oportunidade. O segundo convite é para quem percebe e é corajoso, que você vai precisar de muita coragem para assumir que você só tem folhas. Que se alguém se aproximar de você hoje para ser alimentado, tem nada para comer. É para você que reconhece que tem sustentado uma imagem de perfeição, mas tem vivido longe e tem evitado o encontro profundo com o Senhor. E o terceiro chamado é para você que já aceitou Jesus, é novo na caminhada. E eu quero que você entenda que Jesus não está te cobrando frutos grandes e frutos permanentes, mas que está com dificuldade de firmar o pé na rocha e de começar a apresentar os primeiros frutos, pequenas mudanças. É você que aceitou Jesus e está dizendo assim: eu estou me segurando assim por um fio de cabelo, eu preciso de ajuda para não voltar para o lugar de onde eu já saí. Eu preciso viver uma transformação. Então presta atenção. Se você só tem folhas, mas quer ter frutos, vem aqui. Eu vou orar por você especificamente. Você vai precisar de muita coragem. E você vai precisar não se importar com quem está do seu lado vai pensar de você. Aqui vem quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quem está afastado e precisa voltar para a presença do Senhor. Aqui no meio, vou orar por você. E aqui, novos convertidos que estão precisando se firmar, estão sentindo dificuldade de fazer isso sozinhos. Nós vamos orar por vocês, para que o Senhor fortaleça, e vamos nos comprometer a ajudar no discipulado de vocês, para que vocês firmem a raiz em Cristo. Enquanto o louvor estiver adorando ao Senhor, eu só vou perguntar essa vez. Eu não vou entrar depois e dizer: você vem? Você vem? O Senhor me entregou essa palavra, e essa palavra foi para mim e para você. 3 apelos específicos. E se você está aqui hoje, eu tenho plena convicção de que Jesus falou ao seu coração. Então, se você faz parte de um desses 3 chamados de Cristo, o altar espera você.
Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, quebranta o nosso coração. Quebranta o nosso coração para entender que nós fomos chamados para fazer a Tua vontade, fazer o Teu nome conhecido. Remove do nosso coração todo o egoísmo, todo o egocentrismo, todo, Jesus, desejo de fazer a nossa família melhor, de fazer com que a nossa família cresça, de fazer com que a nossa família apareça, que o nosso ministério seja conhecido, que o nosso dom seja conhecido, sem se importar com as vidas que estão morrendo do nosso lado. Que nós nos cansemos de ser árvores com muitas folhas, que querem mostrar ser o que não são, mas que o nosso coração deseje ser de verdade, que nós tenhamos alimento para dar. As vidas estão sedentas, Senhor, as vidas estão perecendo, tem gente morrendo, e nós estamos nos importando com o que vão achar se nós formos no altar. Ah, Espírito Santo, Jesus, Ele não se importou de abrir mão. Deus, o próprio Deus, se entregou naquela cruz, foi feita humilhação, carregou sobre Ele os nossos pecados, se apartou do Pai por um instante para levar naquela cruz todos os nossos pecados, e nós temos colocado somente o nosso eu, Jesus, à frente. Que nós venhamos nos arrepender de atrair pessoas sem a intenção de alimentá-las, que o nosso coração se arrependa de ter muito prazer em parecer e não ter compromisso em ser. Que aquilo que nós fazemos para Ti, Jesus, seja verdade. Que as nossas palavras sejam verdade. Que as nossas canções sejam verdade. Que as notas tocadas sejam verdade. Que as ministrações sejam verdade. Que a entrega lá no voluntariado seja verdade. Que cada serviço e cada dom entregue na Tua casa seja verdade. Oh, Espírito Santo, como é o Teu nome? Maria Clara. A Maria Clara, ela está se reconciliando com o Senhor. Eu disse que não ia perguntar, mas o Espírito Santo está dizendo: chama de novo. Segunda chance para você. Só a Maria Clara? Eu acho que somos nós que devemos sair correndo desesperados para encontrar a cura, a salvação. Não é Jesus que tem que ficar: vem, vem, vem. Não? Então estenda sua mão para a gente orar pela Maria Clara. Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela vida da Maria Clara. Ah, Senhor, eu sei que tem festa no céu agora. O inferno perdeu! O inferno perdeu! Maria Clara, o inferno perdeu a sua vida. A partir de hoje nós declaramos sobre você uma nova vida, um novo tempo, fortalecimento do Senhor, unção, a diferença do Espírito Santo na tua vida, as pessoas te conhecendo como nova criatura, o novo de Deus na sua mente, o novo de Deus no seu coração, tudo novo, de novo. Vamos celebrar no 3, você vai virar pra lá, certo? Bora com força! Bem-vinda, Maria Clara!
GC, não ia deixar de dar esse aviso. Amanhã tem culto de GCs. Se você não sabe o que é um culto de GC, vem amanhã. O tema é de Caucaia para as nações. Escolhe o seu país preferido, predileto e vem caracterizado. Fecha a camisa lá do seu país preferido, bota as cores do seu país preferido. Amanhã é noite de festa e de salvação. O culto de amanhã, ele celebra todas as vidas que aceitaram Jesus em Lagoinha, Caucaia, e celebra todas as vidas que estão em GC sendo discipulados. Então faça assim com a sua mão que nós vamos orar, encerrando. Obrigada pela sua presença. Que o Eterno te abençoe poderosamente por estar aqui nessa noite. Espírito Santo, muito obrigada. Como é bom estar com os nossos irmãos. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa sós. O Senhor sempre tem a próxima palavra de direção. O Senhor sempre tem algo a ajustar dentro de nós. Obrigada, Jesus, pela vida da Maria Clara. Nos leve em paz para os nossos lares. Guarda, Jesus, os meus irmãos na volta para as suas casas. Que o Senhor possa nessa noite se revelar poderosamente àqueles que estão buscando alguma resposta. Libera dons, Senhor, sobre a tua igreja. Libera, Jesus, novos dons para aqueles que estão pedindo mais algum. Que nós sejamos, Senhor, seguidos pelos sinais. Que as pessoas nos busquem em Lagoinha, Caucaia. Que elas saibam que aqui elas encontram cura, que aqui elas encontram libertação, e que o Senhor possa ser a luz que resplandece nesse lugar. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua presença. Obrigada porque o Senhor nos alcançou. Enquanto muitos nesse momento, Jesus, estão por aí perdidos, acorrentados, nós estamos aqui livres, desfrutando do teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos para enxergar todas as almas que passarem por nós de hoje em diante. Que seja irresistível falar de ti para as pessoas que nos cercam. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Glória a Deus.